pessoas que estavam lá dentro, elas estavam cumprindo o papel dela, elas tinham entrado para força, elas estavam executando o que tinha que ser executado, só que eu sempre queria fazer mais, eu sempre queria estar fazendo alguma coisa diferente. Cara, você acabou de bater numa tecla aí agora que eu falo pra muita gente aqui, tá? Cultura empresarial. Você queria mudar a cultura do negócio. O membro da equipe que tenta mudar a cultura do negócio morre frustrado. Porque a cultura do negócio é muito mais forte. Ou você encaixa ou você é expurgado. Exatamente. No final você foi expurgado. E no final eu mesmo me expurguei. E eu era assim, eu fazia muito bem feito. Não, sim. Mas não era pra você. Mas chegou um ponto que eu falei... sabe, a gente tem aquele sentimento de, nossa, se eu sair, nada vai funcionar, sabe? E eu estava errado, infelizmente, ou felizmente, para que tudo... Ninguém é insubstituível. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do tio Sam. E um episódio hoje com um empreendedor brasileiro focado nato, que tem uma história de arrepiar. Então fica ligado até o final, porque vale muito a pena você não perder esse episódio. Então prepara o papel e a caneta, porque vai sair vários insights daqui hoje. E mais, esse episódio é para você que sonha em empreender na indústria de construção, para você que já empreende na indústria de construção, ou para você que sonha em vir para os Estados Unidos e empreender na indústria de construção, porque a gente vai bater muito nisso hoje. Lógico que tem muito aprendizado de vida. E, para introduzir ele, eu tenho que trazer aqui os nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores oficiais, esse podcast não seria possível. Então fica ligado aí e lembra que a BRZ Seguros é a corretora número 1 dos brasileiros aqui na terra do tio Sam. Se você precisa de seguro automotivo, seguro de casa, seguros de empresas, do barco, do caminhão ou até daquele trailer, a BRZ é o lugar para você. E o nosso novo patrocinador oficial, a Casa Com. Porque tudo começa em casa. Pensa em investir no Brasil, comprar aquele apartamento na praia, aquela chácara, ou aquele apartamento de Airbnb para você também? Ou talvez só colocar o seu dinheiro onde vai gerar um retorno. Casa Com. Cartas de consórcio, direto aqui dos Estados Unidos, você paga em dólar e recebe em reais com um retorno fora da curva. O contato dele está aí. Chama. Faz uma análise, 30 minutos você vai entender como que você consegue alavancar o seu capital de 5 a 10 vezes em menos de 36 meses. Bora lá o que interessa então? Bora lá. Grande Nilmar Rebelato, como é que fala? Rebelato. Rebelato. Igual gelato. Mais ou menos assim. Bem italiano? Bem italiano, é. Boa, família cara. Italiana, meus avós vieram da Itália, meus bisavós, na realidade, vieram da Itália. Seus bisavós? Meus bisavós. Seus avós falavam italiano? Falava italiano. E seus pais? Meus pais não, algumas tias falavam, tios ali e tal, mas eu... Nada. Infelizmente eu não peguei nada. Nem pegou. Não. Cara, eu quero te agradecer por essa cachaça aqui, ó. Explica pra gente aqui, o pessoal já tá ali olhando, já vai estar pensando já. Fala do Talisker aí antes da gente falar de você. Poxa, eu gosto Vamos introduzir aí. Gosto muito de whisky. O Talisker ele é um Scotch Single Malt e ele fica por 8 anos num barril a nível do mar. Então ele é um whisky que tem um sabor diferente, é uma coisa diferente. Então aqui, para quem gosta de whisky, tem os bourbons, que são mais doces, tem os escoceses, os irlandeses, que são um pouco mais picantes. Agora esse aqui é um troço diferente. Um troço diferente? Eu gosto, eu acho bacana. Boa. Vou experimentar, porque eu já experimentei japonês. Esse aqui a gente vai descobrir daqui a pouco. É bacana. E o mais legal é que a correria do empreendedor a gente nem almoçou hoje, né? Ainda não deu tempo. Se a gente tomar isso daí, não vai dar certo. A gente bate isso antes do podcast ou depois do podcast? Vai ter que ser depois, senão a gente vai começar... Mas se eu te der ele agora, do jeito que você tá no nível aí, vai abrir as suas ideias. Vai.
Vai. Tá por pouco tempo. Me conta aí, você nasceu onde, irmão? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba. É o sul, é uma região que é um pouco fria também lá pro Brasil, pra quem é de lá sabe que a gente sente um pouco de frio lá. Peguei neve lá também, Você é de Curitiba. sou de Curitiba. Conheci Jardim Novo Mundo em Curitiba quando Ah, era é? moleque, é. Curitiba é uma cidade muito bacana, muito Fui bonita, lá, muito a organizada. primeira vez que o goiano passou frio na vida dele foi lá. Foi lá? Fui na praia, cara, esses lá tudo na praia, naquele frio da porra, eu com aquela jaquetinha de couro que não esquentava. Não, lá Eu tenho minhas fotos lá, assim, ó, porque goiano quando passa frio a gente fica assim, fica né? assim. A gente é É. privilegiado, a gente tem boa praia ali perto do Paraná mesmo, mas tá do ladinho de Santa Catarina, então É. as praias ali são fantásticas. Mas Curitiba, não posso negar, é frio. Mas é pouco parecido com a nossa primavera daqui, então, ou o outono daqui também, então dá pra chegar mais acostumado. O Lawrence assim. Santarém fala que é igual Boston, não tem sol, não. Não, tudo cinza, tudo cinza. Até quando eu encontrei com ele ali no LeaderX, a gente tava comentando dele, caramba, parece que eu tô em Curitiba, abri minha cara. Só que, claro, tava um pouco mais frio quando eles vieram. Aqui o frio é bem mais frio. É. E Mas você cresceu lá? eu cresci em Curitiba, então vim de uma família muito bacana, muito suportiva. A gente acabou que né, meu pai é mecânico ali, então eu sempre vi ele lidando com mecânica, ele tinha 2 mecânicas, então naquela correria eu Pai empreendedor. sempre acostumei com essa vida dessa correria, o pai trabalhando à noite para fechar as contas e cobrança, invoice, mais ou menos a vida do... E sua mãe? E a minha mãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou ali do background, sempre prestando assessoria para a família como um todo, educando a gente, sempre com... Quantos irmãos? É eu e mais um, meu irmão Então, família italiana pequena, não foi daquelas pequena, que não, fizeram- não é daquelas grandes não, Que não é não é daquelas... aquela festa, né? Não é aquela loucura. Mas Seu pai não tinha plantação de café, não teve que Tinha, fazer não. 12 meninos, não. você acredita que o meu avô, quando veio, então, na época que os imigrantes vinham, eles herdavam uma certa quantidade de terra, então eu posso dizer que a gente, no começo, a gente foi bem beneficiado por isso, meus avós, e aí, de fato, havia plantações ali na região de café. É por isso que você fazia muito menino, né? Exatamente. pra poder Era mão de ajudar, obra, filho. Era pra investimento poder barato. ajudar. Então, é uma região bacana. Hoje em dia, acho que não tem uma árvore ali sequer, é tudo uma selva de pedras gigantesca, condomínio para tudo quanto é lado. Mas, inclusive, os nomes das ruas são, bem dizer, ali vários, são todos rebelato. Certo. Justamente porque quando ele era grande parcela do terreno era do meu avô, Certo. e aí ele acabou subdividindo e os nomes ficaram dos pais dele ou dos tios dele. Então pro nome você é da igual rua. eu. Chegou pra você, sobrou quantos alqueires? Sobrou zerado. Pra mim chegou só 2,5. Sobrou nada. Não, zero. Meu pai tem a casa dele ali, né? Nas esquinas das ruas Afonso Rebelato, José Rebelato. É uma cidade, é uma região bem bacana. Sim. Mas pra mim mesmo que é É a bom. mesma coisa. Nada. Chegou em Goiânia lá, eu chego lá, tem o nome do meu avô lá, César Gomes da Silva, a placa na cidade e tal, sobrou pra mim. Pra mim deu 2 alqueiros de terra ainda. Tá bem, acho que Não tá foi, eu bom. vendi pra empreender, eu perdi esse dinheiro há 10 anos atrás. É, Mas foi o MBA mais caro que eu tive. aprende mais. Cara, mas eu precisava disso. Porque foi através da... Eu brinco muito que eu não comecei do zero. Falar, você começou do zero? Não comecei do zero. Eu comecei com um pé de meio que meu pai deixou pra mim. Eu precisava? Não precisava. Mas, através dessa herança, eu tive o luxo de poder errar por 1 ano e meio. E esses erros me trouxe aqui. Mas enfim, a história é sua hoje. Mas aí tá, os rebelatos estavam lá. Você cresceu ali com seu irmão. Eu nasci e só saí daquela casa ali com 19, bem dizer. Foi pra onde? Eu passei numa prova para oficial do Exército, então era um núcleo de preparação de oficiais na época. E aí Então você serviu o exército. eu fiz ali a minha primeira, digamos assim, formação foi ali. Então me formei oficial ali, né, aspirante oficial naquela unidade. E aí depois dali eu fui transferido para Santa Catarina. Então eu fiquei um tempo na escola de formação e depois eu fui para Santa Catarina como aspirante oficial ainda. Então é um vulgo aspira lá, que acaba sofrendo, chega levando pancada para tudo quanto é lado. E é uma escola assim de liderança incrível, porque imagina, um garoto de 20 anos de idade e eu comandava, né, pessoas que tinham ali 25, 27 anos de serviço. Então você é colocado em xeque em algumas situações ali que você tem que aprender ou tem que aprender, não tem outra solução. Então eu tive que saber, mesmo que eles sendo subordinados, eu saber lidar com todas as pessoas. Não é só dar ordem
E é como hoje em dia a gente tem nas empresas, não é porque eu sou o patrão, eu sou o chefe ou quem tá pagando, que você pode dar qualquer tipo de ordem absurda. Correto. Então, foi uma escola muito boa. Então, aí eu fiquei 2 anos ali em Santa Catarina, em Criciúma. E aí, depois disso, eu fui transferido novamente, porque os oficiais são normalmente transferidos a cada 2 anos. Rodam muito o Brasil. Aí eu tive o privilégio de voltar para Curitiba. E aí eu fiquei ali mais 4 anos ali em Curitiba. Boa. E o exército é uma coisa... Quando você está dentro daquele ali, você acha que funcionalismo público, a pessoa que está dentro de um cargo público, só isso funciona. Ou que aquilo é o melhor que pode acontecer na tua vida, é você se aposentar com 25 anos de serviço. Então eu com 40 e alguma coisa estava aposentado, salário integral, uma tranquilidade grande. Dependendo da cidade que eu fosse, eu tinha casa... Mindset. O mindset é aquilo ali. É aquilo ali, né, cara? E eu lembro que as pessoas que eu convivia, então eu sentava numa sala para estudar, as pessoas só estudavam para concurso público. Sim. Não tinha ninguém estudando empreendedorismo, estudando um produto, um comércio, nada. Era tudo relacionado a concurso. Então eu lembro, até numa sala que eu estudava, um cara, a gente era em 5 que estudava junto ali, né, fora do expediente. Um é auditor da Receita Federal, o outro é fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina, o outro é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e eu passei por um concurso de bombeiro. E daí, né, depois desse tempo todo no Exército, como oficial, eu passei por esse concurso. E aí, no meio dessa história toda, dessa bitolação em só estudar para concurso, achar que só isso funcionava, eu comecei a namorar a Paula, que é minha esposa atualmente, e ela trabalhava finais de semana numa agência, digamos assim, de eventos. Ok. Então era uma empresa que... Isso lá na Santa Catarina. Lá em Curitiba, perdão. Quando eu já voltei. Já tinha voltado. E ela trabalhava nesse local, e a equipe organizava casamentos de alto padrão. Boa. Então ali eu tive que me reeducar a saber lidar com pessoas de uma maneira mais polida, saber conduzir eventos, porque eram eventos talvez políticos grandes, né? Cerimônias assim sociais grandes, de 600 pessoas, 300 pessoas. Você não podia descer chibatada, não. E eu não podia atuar como oficial do exército mais. Dar bicuda nos caras. E eu fazia isso como part-time. Fui trabalhar com ela como part-time ali, só pra estar próximo dela nos finais de semana. E acabou que eu fui me dando bem naquilo ali, o cara foi gostando de mim e ele me propôs a sociedade nisso daí. Boa. E aí eu percebi que no mundo real ali, né, fora do funcionalismo público, você trabalhar, mostrar o seu valor, você saber lidar com as pessoas, conversar, conduzir, tem muito valor. Ter jogo de cintura. E coordenar sistemas, né? Então, nessas eventos que a gente fazia... E você entrou de sócio com o cara? E eu entrei de sócio com ele. E a coisa foi vendo pagar volume. Coisa? Como é que nada. Foi? O cara só falou comigo aí. Ele só falou assim, cara, Nilmar, eu preciso de você. Eu não sabia que eu precisava de você até você chegar. E aí a equipe foi crescendo, a empresa foi crescendo. A empresa escalou. Escalou a ponto de a gente começar a fazer o Brasil todo e fora. Uau. Então a gente fez para o Uruguai, fizemos evento no Uruguai. E a fagulha que mudou a nossa vida foi a nossa ida para o Marrocos, que é na África, né? Casamento também? Casamento de brasileiros lá, um pessoal bem bacana lá que a gente conheceu e tal. E quando você está inserido nisso, o boca a boca é muito forte. Sim. Porque a tua prestação de serviço com excelência sempre fala mais alto. Claro, e cada casamento vai mais uma galera que vai casar no futuro. É muito bom. Eu falo que é igual animadora de festa de criança, né? Exatamente. Você faz a primeira animação de uma pessoa, tem muitas crianças de menina, depois no próximo, cara, é vendas por indicação natural. E quando a gente chegou no Marrocos, assim, eu lembro que a gente passou em Casablanca, fomos para Marrakech, fizemos o evento em Marrakech, então Menizei foi um avião fretado pela família para levar os convidados e staff todos. Sensacional. Acho que mais de 300 pessoas na época. E a gente tinha que conduzir isso, né? Fazer a logística disso tudo. Um customer experience para o convidado a nível alto, porque a gente precisava coordenar todos os voos, todos os hotéis, todos os translados, todas as bandas, todos os fotógrafos. Então, ganhei uma nova capacidade de saber gerenciar e lidar com pessoal, com equipe enorme nessa época. Só que no nosso retorno, eu lembro de eu olhar para Paula, minha esposa, né? Até então ela era minha noiva, a gente se olhar e falar assim, cara, que a gente tá perdendo tempo. E lembrando, eu ainda estava fazendo isso como part-time, peguei uma férias do exército ali, uma semana para poder ir para lá e conduzir o evento, porque eu ainda trabalhava
Você tava no exército Eu estava no exército ainda. E a gente se deu conta, falou, caramba, o que a gente está perdendo tempo no Brasil? Para quem olhava lá, falava, caramba, você tá trocando o teu funcionalismo público, mais alguns anos você se aposenta. Alguns vão dizer, né, mais uns 19 anos eu me aposentaria. E eu falei, a gente tem que fazer isso. E a gente voltou de lá decidido a sair fora do Brasil de alguma maneira, fazer alguma coisa, para onde não sei, E fazer esse o que não sentimento sei. de sair fora do Brasil veio de onde? Eu acho que veio da questão de entender que quanto mais eu faço por aí fora, quanto mais esforço eu coloco para fora da parte do funcionalismo público, mais eu ganho, assim, eu adquiro. Eu lembro que eu era muito, de certa forma, revoltado com as pessoas que estavam no exército. Mas eu não entendia. Hoje eu entendo, eu tenho essa percepção que o errado era eu. Sim. As pessoas que estavam lá dentro, elas estavam cumprindo o papel dela, elas tinham entrado para a força, elas estavam executando o que tinha que ser executado, só que eu sempre queria fazer mais, eu sempre queria estar fazendo alguma coisa diferente. Cara, você acabou de bater numa tecla aí agora que eu falo pra muita gente aqui, tá? Cultura empresarial. Você queria mudar a cultura do negócio. O membro da equipe que tenta mudar a cultura do negócio morre frustrado. Porque a cultura do negócio é muito mais forte. Ou você encaixa ou você é expurgado. Exatamente. E no final você foi expurgado. E no final eu mesmo me expurguei. E eu era assim, eu fazia muito bem feito. Não, sim. Mas não era pra você. Mas chegou um ponto que eu falei, sabe, a gente tem aquele sentimento de, nossa, se eu sair nada vai funcionar, sabe? E eu estava errado, infelizmente, ou felizmente, para que ninguém é insubstituível. Então, quando eu saí logo, alguém foi substituído na vaga que eu ocupava, que na época era uma das melhores vagas da unidade, para o meu grau hierárquico, né? Eu era instrutor dessa turma que formava esses oficiais, e instrutor-chefe também, porque na função, Sim. um capitão na época tinha saído, eu como primeiro tenente tinha assumido. Sim. Então, fui substituído fácil, infelizmente, né? Pro meu ego foi muito ruim, mas assim, ninguém... Mas é normal, já tinha uma galera atrás de você. Normal, natural. E aí, de onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos? Por que na Europa? Por que na Austrália? Eu cogitei a hipótese de ir para a Europa, mas aí eu comecei a estudar, começar a entender um pouco, eu vi que não faria muito sentido ir para a Europa. Se quem tem um pouco de noção de dinheiro, trabalho, imigração, começa a entender um pouco e ver que os Estados Unidos ele é muito aberto para poder receber o imigrante que quer, de fato, prosperar. Isso é natural. E eu tinha alguns ex-soldados meus que, quando eles eram recrutas, eu era o tenente que estava ali em cima dos caras, ensinando e cobrando e sendo carrasco muitas vezes, e eles estavam aqui já com profissões. Então, eles já trabalhavam no drywall e tal, outros faziam plastering, e outros já estavam trabalhando em outras áreas e tal, e eu acabei vindo para cá para ficar de favor aí na casa de um deles. E você veio sozinho primeiro? Vim eu e a Paula, a gente veio junto desde o começo, nós dois juntos. E aí a gente ficou por 2 semanas na casa de um desses ex-soldados e tal, criamos uma relação ali, e a gente saiu para um apartamento, né, que a gente alugou e tal, mas assim, não quer dizer que, como eu tinha sido oficial lá, eu tinha feito coisas lá, que eu não sofri aqui, assim como todo mundo. Só que, na boa, a gente tira de letra. Sim. Qualquer um tira de letra. Pra quem já foi aspira lá, que, pô... E assim, eu digo, tem muitas pessoas que vêm pra cá e contam uma história, gostam de contar a parte do sofrimento, mas Sim. Quem vem tem que saber, tem que estar preparado. E olha, se você tinha uma qualificação lá, desculpa lhe dizer, mas aqui não funciona. Não funciona. Existem atributos, assim como liderança e tal, que você pode usar, que vão ser muito válidos. Mas tem certos atributos, por exemplo, mídia social. Tô procurando um. Se você tá assistindo aí, por favor, entre em contato comigo. Exatamente. Videógrafo, editor de vídeo de qualidade. Nossa produtora sempre tá procurando aí profissionais nessas áreas. Então, entre em contato com a gente. Web designer. Nunca fica parado aqui. Eu tava assistindo um vídeo hoje mais cedo sobre o cara do ChatGPT, né? Do OpenAI. Ele falando que, pô, cara, a profissão do futuro é o cara que consegue interpretar o que a outra pessoa quer. Então, eu acredito que o profissional que vem do Brasil, que tem essa capacidade intelectual de interpretar o que a outra pessoa quer, aqui ele não fica sem... Não fica, não. Não. Mas eu acho que esse não é o grosso
das pessoas que estão aqui, né? As pessoas Não. que estão aqui trabalhando com a gente, eu acho que é aquela mentalidade de vir, ficar 2, 3, 5 anos estourando e voltar. Eu, Sim. particularmente, nunca tive essa ideia de vou ficar um tempo determinado. Eu, de fato, vim... Com a intenção de ficar. Eu vim sentir, Thiago. Eu não digo nem que eu vim ficar, sabe? Como eu tinha passado num outro concurso, que eu tinha passado para bombeiro do estado, eu pedi baixo do exército Certo. e eu vim. Então eu tinha um plano B. E eu te falo que aquele plano B me assombrou até chegar o dia do plano B chamar, falar assim, ó, última chamada. Ou você vem ou acabou. E era um cargo bom, concurso público, eu podia aproveitar aquele meu tempo, minha experiência do exército para aposentadoria ali dentro, tinha muito benefício também. E eu tive que decidir. E na época que houve essa decisão, eu não estava bem, assim como estou hoje. Na época, eu ganhava pouco, a gente estava num ambiente... Ralava. Era ralado Vida de demais. imigrante. Era ralado demais e era difícil, não tinha tempo. Então você não chegou aqui já empreendendo, não. De nenhuma maneira alguma. A gente... Qual que foi seus primeiros dólares que você ganhou aqui? Aqui, os primeiros foram de fato, né? Essa pessoa que me alugou o apartamento, super colega, converso com ele até hoje, ele me alugou o apartamento sem ter dinheiro para alugar. Thiago, eu cheguei a um ponto, a gente chegou e a gente não tinha roupa de frio, tivemos que comprar umas roupas de frio, Sim. compramos uma GoPro, porque eu achava muito legal as coisas, queria filmar. Thiago, eu tive que devolver a GoPro no Walmart, porque eu não tinha dinheiro, A acabou. realidade foi outra, né? Foi outra, acabou. E eu conversei com esse cara, ele me emprestou o apartamento para eu poder pagar. Não tinha depósito, não tinha seguro, não tinha nada. Só que a gente não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha sofá, não tinha absolutamente nada. Nós chegamos no apartamento, ele deu a chave. Você é patrulha o amor, vambora. Então, assim, e aí a gente era noivo na época, então tem todo esse conflito de os dois começar a morar junto, nunca tinha morado junto, perrengue financeiro, não tenho profissão. Eu lembro que a gente não tinha profissão, assim como qualquer um chega aqui e não sabe o que fazer, entende tudo errado as coisas, assim, eu tive que começar a engatinhar. E esse cara, inclusive, ele tinha uma pizzaria, tem até hoje, e ele me empregou como... eu limpava o chão antes e depois, eu abria e fechava, eu fazia delivery num carro que eu não tinha, Sim. que era de um funcionário dele que me emprestava para eu fazer delivery. Então, assim, se não fosse ele na minha vida, teria sofrido um pouco mais, Um pouquinho... teria passado um perrengue um pouco maior. Mas, de fato, não era meu ambiente. Certo. Restaurante não é meu ambiente, eu percebi logo ali que não era meu ambiente. E a construção, por ter essa dinamicidade de estar fazendo, de estar criando e você vê uma evolução rápida das coisas, era o que me chamava a atenção. Isso aí você foi pro lado da construção. E eu fui pro lado da construção. E o que você pegou pra fazer? Qual foi o primeiro trabalho na A construção? primeira coisa foi com um rapaz que fazia... ele se autodenominava General Contractor, mas na época ele não era um General Contractor ainda, ele era um handyman que estava começando a fazer algumas coisas de General Contracting, então... Fake it until you make it. Olha, não fazia $300 na semana. e eu ficava o dia inteirinho no carro com ele para cima e para baixo. E não saía nada. Não saía nada. Me deu um pouco de experiência ali na questão de entender o material de construção do Brasil, que aqui é o Home Depot, um pouco do customer ali, como que ele lidava, um pouco do que é a obra. Um cara muito 10, muito bacana, mas de volta, assim, pouca experiência profissional. Certo. E chegou um momento que ele teve um problema familiar que ele parou de trabalhar completamente e eu fiquei de volta sem trabalho nenhum. Eu já estava, acho que no meu segundo ou terceiro mês aqui, não tinha dinheiro para pagar nem aluguel e eu tinha me comprometido com aquele rapaz que me emprestava o apartamento, que naquele momento já estava pagando. E a Paula, por muitos meses, foi quem sustentou a casa. Ela sustentava a casa porque o meu trabalho não dava. E era o inverno, sem conexão, sem network nenhum. E aí eu voltei. Que ano foi isso? Foi 2015. Sim. Começo de 2015. E aí eu comecei a falar com esses ex-soldados meus. Falei, cara, eu tô passando por apuro, eu tô sem trabalho, eu vou trabalhar em qualquer coisa ou em qualquer lugar. E aí ele me conectou com um colega dele, que era um patrão dele na época. E eu lembro que até hoje era um sábado à tarde, à noite, assim. O cara falou, não, tá bom então, vem aí, vamos ver o que vai dar, que dia que você pode vir. Eu falei, olha, eu vou amanhã, eu vou de graça se precisar. Tá precisando, eu tô indo. O cara falou, domingo? Eu falei, não, é. Ele, então vamos. Daí fomos, trabalhamos no domingo lá e tal. E ficamos. E é uma companhia de drywall, ele tem essa companhia até hoje. Ele é bem, bem sólido, bem consolidado aqui no mercado. E eu comecei a trabalhar com ele. Eu fiquei com ele... E aí é muito engraçado porque dos funcionários que ele tinha, acho que ele tinha 6 na época, Certo. 3 eram ex-soldados meus.
Animal. Então, só que assim, O ecossistema ali. eu tinha pego eles como recruta. Então, Certo. eu tinha tirado várias cascas ou vários vernizes dele quando, ali, 18, 19 anos de idade. Eu tirei aquele moleque que entrou ali nas fileiras do exército como um moleque, como uma criança, e entreguei para a sociedade um homem criado. Sim. Entendeu? Então, um cara já com conhecimento maior de disciplina, rotina, horário, responsabilidade, comprometimento. Toda essa bagagem. Só que quem bate sente de um jeito, agora quem apanha lembra de outra maneira. Sim. Então, eles queriam, naturalmente, tirar o verniz meu de brasileiro Agora é a sua vez. para com a América. Então, Chega e aspira. chegou de volta o Aspira, o recruta deles, e natural, né? Eu paguei o meu pecado ali com esses rapazes nessa época. Mas foi bom. Eles me ensinaram muita coisa, aprendi muita coisa com eles. Hoje em dia, inclusive, eles prestam serviço para mim de vez em quando, mas são uns caras, umas pessoas que eu carrego no meu peito. São pessoas boas, pessoas que me ajudaram muito. Boa. E só que mais uma vez me deu aquela indignação, aquele sentimento de caramba, tô indignado com as pessoas que estão aqui porque eles não fazem isso, aquilo. Justamente o mesmo sentimento que eu tinha no exército, de volta veio a O sentimento de indignação começou a bater de novo. de novo. Então tinha alguma coisa te incomodando. Incomodava demais. Então, assim como no exército, eu via as pessoas como errada, porque elas não estavam fazendo o que poderia fazer no seu potencial máximo, e aquilo me incomodava de um jeito muito grande. E depois que eu fui fazer uma leitura e tentar entender, por muito tempo, claro, a gente dá mão em pão de faca, tenta expurgar as pessoas, tenta montar teu próprio time dentro da companhia de um outro cara. E aí eu me notei e falei, não, tá errado, eu tô errado de novo. Tenta mudar outra cultura, que não era... Exatamente, A gente eu fala tô sobre errado isso de hoje. novo. É. Então eu falei assim, o único jeito de funcionar vai ser eu sair fora e eu mesmo montar a minha companhia, com a minha cultura de equipe, com o meu estilo de lidar, e eu vou entrar aqui nesse mercado e vou atuar dessa Mas maneira, vai ser assim. para. Porra, bicho. Você era burocrata. A vida inteira burocrata. Pois é. De onde tive essa ideia louca? Eu falei assim, agora eu vou criar meu próprio negócio? Eu acho que a minha fagulha de volta veio relacionada à incapacidade de muita gente fazendo dar certo. É um pouco... Você acha que aqui nos Estados Unidos tem muito empreendedor medíocre que dá certo porque o mercado é abundante? que o mercado é abundante, aqui a 20 fruta é vezes baixa. maior que o Brasil? Mas olha, Porque no incomparável. Brasil, você acha que eles sobreviveriam? Nunca. O que acontece é o seguinte, aqui a gente tá diante de uma macieira com as frutas que é acessível à nossa mão. Você pega a fruta. Eu demorei anos para poder fazer o primeiro adesivamento em van. E eu tô errado também. Se posicionar. Se posicionar. E mesmo assim eu não conseguia vencer de trabalhar. Eu trabalhava de domingo a domingo com uma equipe de 10 pessoas sem parar. E eles que falam que falta trabalho, eles não conseguem trabalho. Eu digo o seguinte, eu consigo, conversando com alguém, que a pessoa tenha a dedicação mínima de fazer... A gente vai passar ao vivo. Bora. O serviço tá me chamando aí. A pessoa, minimamente, eu consigo indicar algumas etapas, e você também, Thiago, ou as pessoas que estão Sim. aqui mais tempo, em 1 ano e meio, se a pessoa chegar, estudar o inglês, se a pessoa pegar uma profissão e pegar aquela profissão, sem olhar se é sábado, se é domingo, se é noite, se é dia, e dedicar na parada, 1 ano e meio, ela monta a empresa dele e tá fazendo muito bem. Eu falei isso Muito ontem. bem. Eu falei isso ontem. Ó, pega a visão aqui. Você tá achando ruim que seus resultados é merda? Para de tirar fim de semana de folga. Para de dormir o tanto que você dorme. Estuda mais, trabalha mais, aperfeiçoa sua técnica que você vai dar sorte. Falei isso ontem. Se tem uma parada que eu não consigo concordar, é gente reclamando que não funciona, tem pouco serviço, tem isso, aquilo, e ao mesmo tempo negando de fazer várias coisas básicas. Sim. E volta. Cara, Gente, tem um bundão que foi embora com a família recentemente. Desculpa, eu vou falar, tá? Eu vou ser cancelado. Mas o cara ir embora da América hoje... tá difícil, o aluguel tá caro, mas a porra da mão de obra é $15 a hora. Você vai trabalhar no McDonald's é R$18,75. Quando a gente começou era 6, 7. As coisas tá difíceis, tá complexo, mas o cara quer comprar a desgrama de um carro financiado, pagar $700 de prestação?
Exatamente. E o meu, dentro da minha vida, eu tive um cara que veio pra minha casa, ficou 9 dias, eu dei trabalho junto da companhia onde eu trabalhava na Teu época. casa, comprei carro, comida, tudo. cortou os 9 cabelos do subaco, as unhas dias. do pé, chamou de querido e nada. Nada. Igual as 9 mamonas dias ele falavam. foi embora. 9 dias o cara foi embora. Não, Porque não era que... Então, assim, eu tenho uma tia na família, que eu não quero falar o nome, são poucas tias, mas quem me conhece vai saber qual das tias que ela é. Tem conserto não, filho. Já pagaram faculdade, já deram tudo. E eu tenho uma tese que é o seguinte. Aqui nessa terra, quem não gosta de trabalhar, veio pro lugar errado. totalmente. Vou pegar um pouquinho mais, porque isso aqui... Fica à vontade. Isso aqui, Eu sou mole. já que a gente tá à vontade, deixa eu ficar à vontade. Fica à vontade. Mas, eu acho Aí que... tá, aí você montou a equipe. Eu montei a equipe, inicialmente eu montei a equipe de drywall, porque era o que eu conhecia como verdadeiro, como que funcionava, como o que dava dinheiro e tal. Sim. E é o que eu sabia fazer na época. Sim. Então eu montei uma equipe e eu cresci, a Sim. gente chegou a ter 10 funcionários numa época. 10 Então, liderados ali, pá. só que é aquela coisa, Thiago, o que o mercado pede aqui e clama é alguém que nos ajude a organizar e ajudar de fato a pegar ali, olha, gente, você precisa de um seguro, Sim. você precisa de um liability, você precisa do seguro da van no nome da empresa, você não pode estar no teu nome. Não. Você precisa de uma pessoa, Você sabia que tem projeto novo saindo? um grupo desse. O Masterclass. Pois é. É o Masterclass, cara. Você sabe, isso aí que você tá falando, você tem que saber escolher o nome da sua empresa. Os caras se posicionam o nome da empresa aqui e coloca lá Sucuris Carpentry. Eu vi esses dias em Winchester. Como é que você pronuncia sucuri em inglês? Em inglês, exatamente. Sucuri? Sucuri? Like, how the hell did you freaking pronounce this thing? É. Não faz sentido. Então, e aí tem os caras que colocam lá Rock Fusca, Valadares. Não, pô, bicho, você tem que usar a consciência. Ó, Seja quando intencional. fundei a BRZ, a minha intenção era vender ela quando ela chegasse a 30 milhões de dólares. A gente bateu isso há 2 anos atrás. Quando a gente bateu essa meta, a gente falou, pô, vamos vender? Falou, não, a gente consegue ser uma empresa de $500 milhão. A gente falou, ok, mas pra gente ser uma empresa de $500 milhão, a gente vai ter que mudar de nome, porque esse nome não funciona. Porque a ideia era Best Rate Zone, mas tinha uma brincadeira com BRZ, que era Brasil, com a cor amarela, e funcionava muito legal. Só que a intencionalidade era pra sair. Só que o conhecimento que a gente tinha naquele momento, ele era limitado ao total do mercado. Sentado na casa do Thales Gomes, lá em São Paulo, assistindo o Super Bowl com os meninos, a gente tava com o Dennis Wang, o Dennis fez algumas perguntas pra mim, e eu falei, caraca, que coisa errada. Peguei uma garrafa de vinho, um papel, você lembra que eu falei pra você que a gente faz aqui as coisas ao vivo? Então, peraí, peguei esse papel aqui com a garrafa de vinho no hotel em São Paulo, depois da casa do Thales Gomes, eu desenhei como que a BRZ se torna uma empresa de $1 bi. E tá aqui, ó, quantidade de policy, quantidade de tamanho, household, 65 milhões de latinos. Então, cara, o ecossistema é Enorme. tudo. Não, e é tudo. E é tudo. Se eu não fosse o Dennis Wang, eu sou muito grato a ele, a ter me dado o tempo dele naquele dia no jogo do Super Bowl, fazer as perguntas, cara, pra me ajudar a entender o que eu não consegui enxergar. E aí vem o próximo passo. Através de escolher o nome, através de saber os seguros, através de saber você plotar sua van. Será que acelera o processo? Assim, ó, enorme. Eu comecei, eu tinha falado um pouco mais cedo, se eu sentar com alguém hoje, chegou hoje o cara, o Thiago também... A gente tava nos bastidores aí, a gente tava nos bastidores conversando, 1 ano e meio, esse cara tá faturando $3, $4 mil por semana. Sim. Talvez rodando ele mais um. Tá fazendo $12 mil por mês. Por mês. $144 mil por ano. Exatamente. Tem gente que tá aqui, não é por Vamos nada. traduzir isso pra real hoje, que o real subiu, né? Tá 5,60, papai. Coisa linda, hein? Chique demais, hein? E aí você pega isso aí, 144 mil, o cara vai fazer o quê? $700 mil por ano? Por ano. E não é por nada. Tem gente que tá aqui há 10, 12, 15, 20 anos E não que faz. não faz. Não E assim, não é por Mas não falta tem de... humildade também. Não tem humildade de chegar em quem faça. Porra, pede ajuda. Eu não gosto muito da palavra mentor, porque descola um pouco da realidade. Eu gosto, assim, de um padrinho conselheiro. Uma parada assim, É porque o coach tá prostituído, tá prostituído. mentor tá caro. Mas vamos falar de um padrinho que pode bater no teu ombro e falar assim, olha, esse aqui é o caminho, aquilo ali que você faça assim. Padrinho. Porque ajuda e acelera de um jeito só que é difícil a pessoa criar essa consciência de querer pagar. Tem preço. Não, mas aí tem um problema do brasileiro. Agora eu vou ser cancelado. Preparado pra ser cancelado. A
porra do brasileiro não valoriza conhecimento intangível. Não, sério, eu cheguei a essa conclusão. O brasileiro, ele não valoriza o conhecimento intangível. Cara, você pega o seguinte, eu tenho uma empresa familiar, eu tenho um problema. Contrata bem consultoria pra resolver o negócio pra você, bicho. Mackenzie, igual o João Adib. Quem que é o CEO da empresa dele agora, da João Adib, que ele trouxe de conselheiro lá? Ele trouxe um dos caras mais pica da Mackenzie do Brasil, velho. Um dos cérebros da Mackenzie global, brasileiro. Então, assim, a gente não valoriza a capacidade intelectual do ser humano. E isso aí tem a ver até na sua área. O cara chega, olha pro seu serviço e fala assim, mas fulano faz por tanto pé quadrado. Quantas vezes já escutou isso? Exatamente. Exatamente. E aí fica igual os meus talhos, tudo torto, que você tava falando aqui no Exatamente. A questão é um ponto, assim, que, né, dentro da história cronológica ainda da minha trajetória aqui, uma coisa que eu comecei a ver depois de ter essa equipe grande, depois de fazer tanta coisa, que eu cheguei num platô e chega muito rápido. Quando eu falo 1 ano e meio, empreendedor, aprenda que daí para frente vai ser isso aí. E eu preciso agora, eu que já sei esse cara de fazer o 3, o 4 na semana, eu preciso de alguém que vai botar a mão no meu ombro, esse meu padrinho, falou, filho, agora aqui é o segredo de 10, e esse de 10 vai ter alguém que vai ensinar, não, aqui é o segredo do 100 por semana, e aí vai. Mas o que eu quero chegar é ao ponto que eu comecei a perceber que, assim como num salto de varas, a vara, né, de pular o salto para poder subir para o próximo nível, do drywall, do plástico, da pintura, do landscape, é uma vara mais baixa. Então não é que qualquer um consegue pular, mas se você estando na competição e meramente tentar, você vai conseguir. Cara, você vai praticar, né? É praticar e outra, tem que ter o coach, tem que ter o nutricionista, tem que ter o terapeuta. Só que tem algumas profissões aqui que ainda nem tendo, ele vai, pula e consegue. Porque o mercado é tão abundante que não é por nada, é mais simples. Então foi um pouco nessa ideia que eu vim com só acordar cedo e chegar na hora, né? Cara, o básico. É o que eu falava no exército, é tão simples receber ordem. Sim, senhor, não, senhor, quero ir embora. Só assim. Ingresso em turno, faz. E aqui a mesma coisa. Então, brincadeiras à parte, não é tão difícil quanto parece. Só que assim, você quer ser ponta, você quer entrar no mercado que tá pagando mais, inglês, se qualifica bem, saiba vender muito bem pro teu nicho de clientes que você quer atuar. Entenda que não é só saber falar o inglês de obra, não. Não, here, there, ok. Não é só esse inglês, não. Sinto muito dizer. É ter um diálogo. Mas você vai ter que saber ativar gatilhos de venda, né? Você vai ter que ativar vários gatilhos na pessoa que venha comprar de você, que sejam gatilhos, né, nos quais ela vai ter que assinar contigo ali, porque senão você vai estar com a tua agenda ocupada semana que vem, mesmo não tendo agenda nenhuma ocupada. Certo. Então você vai ter que ativar algumas coisas nas pessoas, que aí é mais pro lado da venda, e com o inglês inserido no meio, que é para a grande maioria que vem do Brasil, assim como eu, que o meu inglês era zerado, para pegar isso foram muitas noites e domingos estudando o dia inteiro para poder falar inglês que eu falo hoje. Né? Cara, eu tenho uma sugestão para quem quer aprender inglês. Sério, arruma um trampo na cafeteria, part-time. Vai trabalhar de part-time na cafeteria, sai da construção e vai pra cafeteria. Eu já sou mais... Como eu amo construção, eu sou assim fascinado, é um mercado gigantesco, eu até tava falando mais... Não, mas eu falo assim, além de estudar... Eu acho que, sério, qual é a probabilidade de não dar certo um cara chegar todo dia em casa à noite, senta 1 hora com papel em branco aberto, pensando no que ele fez no dia, traduzindo as ações que houve no dia. Mas, tenente, você tá pensando como você agora. Você é todo mundo no exército que chega tenente? Não, Então pronto, então a sua capacidade intelectual é diferente. Eu tinha essa expectativa também. Todo mundo fosse fazer o que você consegue fazer. Cara, não consegue. A gente tava falando de acordar. Que horas que você acorda? 4. Eu também. Quantas pessoas que olham pra nós dois falam que nós dois retardados? Doido. Não consigo fazer isso. Não, 2 doentes. Cara, fala, esse cara é doente, acordar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, ir pra academia, estudar de manhã, você acorda, estuda, eu estudo 1 hora, vou pra academia. O horário que o pessoal tá acordando, eu e você a gente já tá pronto. Então não adianta a gente esperar, cara. É isso aí. Você tem razão. Você tem razão. Ó, eu acordo 4 horas da manhã, eu já tô preparado, meu pré-workout com a creatina dentro do copo, a água, o copo de água já do lado só pra misturar, eu já jogo ele pra dentro. E aí na hora que o negócio não tá batendo, que a orelha não tá queimando, eu entro dentro do banho gelado. Mas sabe aquela água gelada de Massachusetts? Você já entra, já dá aquela
Cara, porque aquilo ali já é a tortura do dia. Depois aquilo não tem como Não ficar tem pior. como ficar pior. Não tem como. Não tem. Mas aí o que eu descobri? Não é pra todo mundo. Não. Não, de fato não é. Você tem razão. É um nível de desconforto que você tem que ser meio que maníaco pra fazer, pra gerar os resultados que você quer. Igual você falou mais cedo hoje nos bastidores. Você tem uma meta X de casas até um certo tempo. Tem 5 anos e meio até lá. Isso. E você tá o quê? 30% da meta, É. né? Então assim, pô, tô 30% da minha meta, tem minha meta X, de ter quantas casas de aluguel até certo tempo. Eu abro até. Eu tenho meta pública, até bom que eu acho que esse apelo público There you go. nos drive pra acontecer. Então eu tenho a meta de estar em 10 anos. Sempre que esteja gravado. 10 anos. Desculpa, quando eu comecei. Então daqui pra frente são 5 anos e meio. Eu vou ter 10 casas e contando com a minha De residência. E a última, uma lake house no Winnipesaukee. Boa. É a minha Winnipesaukee. Total de 10 residências. 10 E residências. as outras 8 é rental income, rental triple income, deckers e tal. Eu tenho que ter no mínimo 20 portas, né? São todas portas. Eu tenho 4 portas hoje. Então. Não tá ruim não, cara. Só falta 16. É isso aí. E o problema é você sair do chão. Exato. Gerar o fluxo de a minha caixa. história com imóveis aqui é contrário do que qualquer um possa imaginar. Qualquer um. Quando eu comecei, todo mundo falou, não faz isso, é a pior coisa que vai fazer na tua vida. Mas o que acontece? Você deve conhecer o que é mobile homes. Sim. É um trailer, é como se fosse um caminhão, um vagão num caminhão na parte de trás, grande. Eu já construí mobile home, sabia? Já fui imigrante raiz, irmão. Aí eu pintava aquilo lá. Olha, trabalho final, os caras. Eu com 2 anos aqui, quando eu cheguei, eu sentei, do primeiro cara que me ajudou, eu perguntei, o imigrante que pode comprar casa dele? Como assim? Eu falei, não, a pergunta é, posso comprar legalmente ou existe alguma restrição? Porque eu não sei se às vezes é só para quem é cidadão. Não, você pode, mas é muito difícil. Não, eu falei, não, tá suficiente, que eu queria saber se eu posso. 2 anos. Então eu cheguei em dezembro de 2014, cheguei dia 10 de dezembro de 2014, dia 10 de dezembro de 2016, eu e a Paula entramos na nossa primeira casa. Quitada, à vista. Mobile home. Na época, pagou quanto? $35 mil, né? Legal. Aonde que foi? Fui em Litchfield, New Hampshire. Bem próximo de Nashville. Só que assim, um neighborhood não é o ideal, pra você ter criança principalmente. Você já tinha filhos na época? Não tinha filho na época. A Paula, quando a gente comprou antes um pouquinho, a Paula descobriu que estava grávida. Então, pra mim, assim, foi muito, muito bacana. Só que assim, Thiago, foi uma barra porque o cara que nos vendeu... E é muito mais legal essa história porque, assim, sabe quando você tem um sonho, assim? O meu sonho é ter as 10 casas e vai acontecer. Certo. Só que na época era ter a minha primeira casa. Claro. E eu falava pra todo mundo. Eu falava que eu vou comprar minha casa, eu quero comprar minha casa. Eu tava numa obra, sentado no almoço, numa cooler comendo, e eu falei pro cara, putz, a minha casa um dia vai ter que ter um passador de prata igual aquele ali, ó. Um cara que tava lá, que tava me passando serviço, falou assim, eu tenho uma casa dessa, quer comprar? Eu falei, entendi. Eu falei, não, é um mobile home, assim, assado, vamos lá pra ver. Fui lá, cheguei lá, fechei o contrato, apertei a mão com ele, $35 mil. Boa! $35 mil. Só que detalhe, esse cara é um white trashzão da alta. Ele tinha o comprovante de compra e venda, aquela coisa toda, e ele, achando que eu era ilegal, ele me denunciou pra polícia, achando que a polícia, o ICE, a imigração, ia me tirar dali daquela casa, e ele ia assumir a casa de volta, porque a gente não tinha conseguido passar no cartório ainda. Agiu má fé. A Paula com um barrigão enorme, e ele vinha ameaçar a gente, dando carta de eviction da propriedade, dizer que a gente estava sendo mandado embora, chamando a polícia pra gente, dizendo que a gente era imigrante legal, mesmo eu tendo pago por completo, tendo contrato de compra e venda. Então, assim, foi uns 6 meses de terror. Bizarro. No final, a gente teve que ir pela corte, fomos na frente do juiz e tal, e antes de entrar na sala do juiz, ele aceitou um outro cheque de um extra de $7 mil. Então a gente conseguiu, graças a Deus e a todo o processo, e ao meu esforço, e a nossa coragem de não sair daquela casa, a gente conseguiu retomar a propriedade, né? Nunca chegamos de fato a sair, mas assim, com a Paula grávida, com um barrigão enorme, foi uma situação tenebrosa, mas isso uniu a gente muito como casal e como perseverança aqui, sabe? Boa. Que a gente foi contra todo mundo quando foi comprar, tivemos todos os problemas que eles falaram que ia ter. Mas mesmo assim, essa casa daí... E ela foi parceira também, né? Porque não, a Paula... Olha, sem a Paula na minha vida eu não tinha... Cara, eu não tinha nem saído do Brasil. Ela não sabe, mas ela é a coragem que eu tenho de olhar e ela falar, não, vai, vambora. Vai que eu aguento, vamos.
Então, Que massa, aí acabou cara. que a gente saiu, comprou uma single, que é o nosso sonho, comprou uma casa maravilhosa. E essa questão de objetivos, ao mesmo momento que é um combustível enorme, Sim. é o primeiro passo do burnout. Boa. Essa obsessão por objetivo é um primeiro passo gigantesco. Porque quando eu entrei na single nossa, que era a Casa dos Sonhos, agora que eu entrei na casa na primeira semana, me deu uma sensação de, nossa, e agora? Tão grande que eu falei, cara, Qual que é o próximo passo pra mim? o que eu vou fazer? E se você vê o Napoleão Bonaparte, ele falava isso lá, o imperador, né? Ele falava uma parada que hoje eu tenho a noção. Ele falava, um homem só chega ruim a derrota com duas maneiras. Ou ele não tem objetivo nenhum, ou ele tem um objetivo muito curto. E o meu objetivo foi muito curto. Em 4 anos eu comprei uma casa que eu queria, que é o meu sonho, Sim. e eu realizei, e agora? Mas aí que E tá. agora? Aí já dizia Augusto Cury, não era um sonho, era um desejo. Era Exatamente. uma coisa muito maior. Exatamente. Aquela interpretação. E aí você comprou a casa, caiu pra dentro, e aí você já tinha seu próprio negócio. Eu já tinha um negócio de drywall, plástico e tape, né? Quando você fez o pivot pra área que você atua agora? Que agora você tá na área do azulejo. A analogia que eu fiz a respeito da altura, né, do salto em altura, poder entrar e se qualificar para a prova, a questão minha, eu comecei a analisar que o mercado de drywall estava muito saturado, é competitivo demais, e o preço que é ganho é por placa. É square feet, o metro quadrado, para quem é do Brasil, para poder entender melhor. E eu vi que existe commodity. Exatamente. Chega um preço ali e acabou. É. E eu precisava de alguma coisa artística, alguma coisa que de Valor fato... agregado. um valor agregado maior, que de fato eu pudesse fazer mais dinheiro de uma maneira um pouco mais, com um cuidado muito melhor. E também analisando, quando eu fazia drywall, eu percebi que os trabalhos que eu fazia para subcontractors de fazer banheiros e cozinhas eram os trabalhos que mais se pagavam. E eu comecei a pesquisar e tentar entender. Então eu cheguei ao ponto que eu vi que em Massachusetts nós temos 3 milhões de casas. Desses 3 milhões a gente tem 66% de morador ocupando essas casas. Desses 66, tem uma pesquisa que nos próximos 5 anos, 37% dos 66 vão fazer uma renovação de banheiro, cozinha ou alguma coisa grande na casa. Então estamos falando de 700 mil casas nos próximos 5 anos na região que vai fazer esse tipo de renovação. Uma baita Tem demanda de mão de muito obra, né? dinheiro aí. Muito dinheiro. E tem muita necessidade É por de isso que pessoas você quer treinar qualificadas. a próxima geração de profissionais para isso. Exatamente. Então, o meu projeto de vida agora, naturalmente, eu consigo lidar, né, com o drywall, que é a minha equipe, drywall, plástico e tape, que a gente são 6 de um lado e 3 da renovação de banheiros, instalação de cerâmica. Paralelo a isso, eu quero ensinar a galera, as pessoas que chegam aqui ou estão desqualificadas no mercado, a fazer uma renovação no banheiro. Para se reposicionar para fazer Entrar e fazer uma quantia bem bacana. Isso sozinho, não precisa ter uma mega de uma equipe, uma mega de uma produção por trás. Ele sozinho ele consegue fazer um valor. as ferramentas. Thiago, eu já fiz uma pesquisa com $2.000. O cara pode ter o carro dele particular, porque não são ferramentas gigantescas. Ele monta o state of the art dos equipamentos para ele poder fazer. Para ele entrar Para ele entrar numa obra e fazer. E é um ramo artístico, né? Então, para quem desenha, para quem tem uma habilidade maior assim. Para quem tá no trabalho dele e se sente que poderia estar fazendo muito mais, renovação de banheiro é espetacular. Espetacular. E outra, você lida direto com o morador. Você na tua casa, se você sente essa paixão que eu tenho em entregar um produto com excelência, você mesmo, teu banheiro, você vai chegar em casa hoje e vai falar, cara, próxima vez eu vou dar o trabalho pro Nilmar, porque a equipe dele vai fazer com excelência fora do comum. Sim. E isso daí não sou o resto das pessoas, né? A pessoa visitou a casa da pessoa, tá ali, ó. Olha isso. Entende? Então, Quem fez essa cozinha? Quem fez esse banheiro? esse banheiro. Vendas por indicação. Exato. Nilmar, vai chegando aqui no final, cara. Muito legal essa história. Eu acho assim, se você não é nem um podcast, dá pra gente fazer uma série. A gente tava brincando nos bastidores aqui, eu fiquei escutando a sua história da parte militar, o background. E é muito legal acompanhar essa trajetória de um imigrante brasileiro que em 10 anos atingiu o sonho americano. São poucos. Poucos americanos e poucos brasileiros. E mais legal ainda, escutar que você tem uma estrela do norte, que é onde eu quero chegar e ter aquela clareza
de ter ali aquela casa no Lake Winnipesaukee, de ter isso visualizado. GTR, tem que ter um GTR, né? Um Ford GTR azul na garagem. Você tá igual o Jason também, é? Eu e o Jason, a gente fica... Ah, é mesmo? Vocês têm? Mas não é azul, não. Não, a gente não tem, a gente não merece ainda. A gente fala que a gente vai ter. Vai. É. Não, mas o desejo de vocês não é o azul. Não, meu amarelo. Pô, Menos mal. Aí, pelo menos o teu meu vai ser quase que... Ele, eu não sei que ele se ele o do Matheus aí da produção vai ser azul, provavelmente. Azul, Matheus? Tá bom, cara. Aí um segue Vamos escolher o tom. Vocês definem o tom aí. Mas é isso, cara. Hoje, pra você que chegou nesse ponto aí, dessa história sensacional sua de vida, olha pra aquela câmera ali, ó, e mandou uma mensagem pro Nilmar, quando ele tava saindo do Brasil. O que você falaria pra ele, se pudesse dar um conselho pra ele hoje? Caramba. Isso é de encher o olho da lágrima, porque é uma coisa... Cara, eu falaria... Você daria pra aquele Nilmar que tá lá em Santa Catarina, lá pensando de sair até Curitiba? Legal. Nilmar, mantém o teu pé no chão. Você e a Paula se que é só vocês dois que vão fazer valer a pena. A amizade, não se deixa influenciar por ninguém. Mantém o mesmo padrão, coloca o pé no chão e se mantém nesse padrão aí, que vocês vão prosperar. Vocês dois, Paulo e Nilmar, daqui 10 anos vocês vão estar bem e vão ter 2 crianças espetaculares. O Benjamin e o Nilmar é um presente que, olha, nem nos meus melhores sonhos eu podia pedir 2 crianças que me completam tanto igual esses dois. Então, Nilmar e Paula, de 10 anos atrás, não se deixe influenciar, não vai pelo que é legal, não vai pelo que tá dando certo ou porque as pessoas estão fazendo. Acredita em você e vai. Boa. É isso aí. Boa, foca, né? Eu brinco muito que às vezes o segredo da vida é a gente ser igual o égua de carroça. Só põe o tampão e vai. Vai. Só vai. Se você ficar olhando pro lado demais ali, ó, você perde o foco. Acabou. Exatamente. Irmão, top. Você chegou nesse ponto aqui hoje de prosperidade que pode falar aí hoje que o Nilmar tem mais do que ele precisa. Ah, sim. Né? E já trabalhou aí com muitas pessoas ricas de verdade. Quando a galera pensa em imigrante rico, eles pensam em dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza, pra mim, aqui é uma coisa americana. Wealth, definição de riqueza pra gente aqui no podcast não é o jatinho alugado, não é o carro alugado, não é ostentar a vida, não. É riqueza, é você dar pros seus filhos o que você não teve, uma qualidade de vida melhor, segurança, poder dormir de noite, é tudo isso. Mas pra você que já viveu um pouquinho aí de muita coisa, do Exército, do Sul e agora dos Estados Unidos, qual que é a definição de riqueza pro Nilmar? Eu acho que é um pouco clichê até, mas é natural a gente falar que eu tenho que estar próximo dessas 3 pessoas que completam a minha vida, que é a Paula, o Benjamin e o Nilmar. E para mim, riqueza é uma coisa que eu tô na busca plena ainda, é tempo, conforto financeiro e um colchão bem adequado financeiro. Para mim, isso é o que define riqueza. E, assim, isso é muito particular na questão de números, mas para mim não. Para mim é a família do meu lado, unida do jeito que é hoje, com mais tempo para poder estar com eles. Esse de fato, para mim, é riqueza, sabe? Boa. Não, isso é muito bom, cara. Obrigado mesmo aí por dividir com a gente esse tempo de qualidade aqui. Pelo uísque também. Cheers. Cheers. Valeu, meu irmão. Muito bom trocar contigo. Sucesso nessa jornada. Obrigado. De crescimento. E isso aqui não seria possível sem os nossos patrocinadores. Exato. BRZ Seguros faz isso aqui. Cada cliente da BRZ Seguros precisando de seguro de Workers' Compensation, General Liability, ó, liga lá pra BRZ, hein? Tenho 6 de carro com vocês, 3 de casa, só tá faltando o Workers' Comp Liability. Pois é. Cara, a gente não conseguiria fazer esse episódio sem você e sem mais de 45 mil clientes da BRZ. É só através de vocês que eu tenho o luxo hoje de fazer o que eu amo. Então eu sou muito grato a cada um de vocês, muito obrigado por escolher a BRZ. E ó, se você pensar de comprar aquela casa na praia no Brasil, com financiamento legal, Casa Com, aquela carta de consórcio. Eu não conhecia consórcio, cara, do Brasil. Você conhece consórcio? Como que funciona? Eu tenho uma ideia assim, mas eu também não possuo nenhum. Cara, deixa eu te explicar aqui em menos de 1 minuto. Pira nessa. Imagina você pagar $500 por mês por uma carta de R$1 milhão. Ah, Thiago, mas vai demorar muito tempo. Vamos assumir 36 meses. Então você vai descapitalizar 500 vezes 12, 6 mil, vezes 3,
O que que é? 18 mil dólares, que dá mais ou menos 100 mil reais. Você descapitalizou 100 mil reais, você dá um lance embutido de 30%. Até ali você está pagando meia parcela do consórcio, porque você não foi contemplado ainda. Esse lance embutido de 30%, você não tem que tirar dinheiro do bolso. Então, 300 mil reais é embutido. Você sai com uma carta de 700 mil reais. Uma bela marcação no mercado, né, Thiago? Que isso, cara? Tá melhor. Eu não entendia isso. Quando o Casa Com introduziu isso, eu comprei 3 cartinhas, porque eu quero comprar umas terrinhas pra mim. Era uma coisa humilde, sabe? Ali Sem o quê, mas mais ou menos um trenzinho de jeito, assim, ali no interior de Goiás. Daí eu falei, cara, é isso aí. Entendeu? Um 7 alqueirinho, Goiás é caro, a gente não tá falando de Pará, não, tá? Então, assim, eu quero comprar um negócio pequenininho, eu falei, pô, é Casa Com. Então, se você quer comprar uma chácara, quer comprar uma casa de praia, melhor alavancagem, com melhor custo de capital no Brasil, disparado. Principalmente pra gente tá aqui pagando em dólar, eu acho que não tem melhor. Bizarro, né? Bizarro. Não, e aí? No final, você foi contemplado, você não quer a carta? Casa Com comprou de você com ágio de 25%. Sim. Você ganha 25% nos 100 mil reais ainda, saiu com 125. Não, terminei. Irmão, obrigado mesmo aí pelo bate-papo, sensacional. Quero agradecer vocês que acompanham a gente. Você que tá na Europa e sonha de vir para os Estados Unidos, ó, a área que ele atua, azulejo, acabamento, é sensacional. Começa a investir aí, né, nessa profissão também, porque quando você bater aqui, não fica parado. Acompanha eu nas redes sociais, Construindo na América, você vai ter dica todo dia de como começar a fazer, de como começar a ter uma ideia, uma pincelada nessa área aí. É uma área fantástica. E, ó, na boa, tem banheiro, tem situação que é de 3 mil, tem outros que é 30. O mesmo depende de você saber fazer um negócio bem feito. Então, acompanha que você vai ver muita coisa boa. Vamos lá, então. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Vamos colocar todos os links dele aí e o canal também. Segue o Nilmar e bora aprender aí com... Valeu. Forma aspira. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu.